viveu entre eles para poder alcançá-los, andou, viveu, comeu, conversou com os pecadores para alcançá-los, para transformá-los, e quando chegou a hora de sua morte, ele morreu crucificado entre eles, dois pecadores, dois malfeitores. E você pode dar asas à sua imaginação e pensar em Jesus nesse momento de grande agonia. Ele vai começar a proferir palavras, e as primeiras são: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, nessa noite, eu creio que essa palavra venha nos desafiar, venha desafiar você que está na sua casa, que está me ouvindo agora. Jesus, nessa hora, ele sabe que o Pai está a par de toda a situação. Ele sabe que Deus está no controle de tudo aquilo que está acontecendo. Olha, geralmente, quando uma pessoa está para morrer, nos seus últimos minutos de vida, todos querem ouvir o que esta pessoa tem para falar. Quer prestar atenção para ouvir as últimas palavras daquele que vai morrer. E geralmente alguém que ouviu vai falar na hora do velório: eu ouvi as últimas palavras, ouvi ele dizendo isso e isso, eu ouvi ela falando isso e isso, eu ouvi dizendo isso e isso. Jesus pronunciou, irmãos, 7 palavras, 7 frases naquela cruz. A primeira, a quarta e a última foram palavras de oração que ele dirige ao Pai, conversa com o Pai. Então Jesus, ele ora mantendo comunhão com aquele de quem vem toda a sua força. Ele na hora do sofrimento, ele conversa com o Pai, buscando consolo naquele que o enviou para aquele momento. Na hora daquele momento mais difícil que ele estava pendurado, ele busca no Senhor, ele busca em Deus aquele que pode dar uma vida vitoriosa, esse momento de comunhão. Então ele começou o seu ministério. Se analisarmos a vida de Jesus, ele começa o seu ministério em oração. Diz o texto bíblico que após ser batizado por João Batista, o Espírito Santo o conduziu ao deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites em oração e em comunhão com o Pai. Ele inicia o seu ministério em oração e termina pendurado na cruz em oração. Meu querido, ninguém pode sobreviver, ou ninguém pode viver uma vida vitoriosa nessa vida, se não aprender com o Senhor Jesus. Senão Ele é a nossa referência. Ele deixou todos os ensinamentos para nós, e de maneira bem simples, de maneira fácil de entender. É como disse aquela canção: é fácil demais viver em paz. É a gente que complica as coisas, a gente complica tudo. E Jesus, ele nos ensinou a viver dependendo constantemente do Pai, sempre dependendo do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, dependendo do Pai. Jesus sempre dizia que ele tinha o poder e a autoridade para fazer, mas ele buscava no Pai. Sabe por que Jesus, irmãos, viveu uma vida vitoriosa nessa terra? Triunfou sobre os seus inimigos, triunfou sobre os seus algozes, triunfou sobre as autoridades religiosas, triunfou sobre o Império Romano, triunfou sobre Satanás, triunfou sobre a morte. Sabe por que ele teve essa vida vitoriosa? Não é porque ele era Deus, é porque ele estava sempre na dependência do Pai, porque ele viveu como nós aqui.
porque ele sempre buscava no Pai. Quando ele veio a esta terra, irmãos, ele fez um pacto com Deus, com o Pai, que não usaria os seus poderes divinos sem o consentimento do Pai. Diz o texto que ele vai ressuscitar Lázaro e fala: Pai, eu sei que tudo que eu peço o Senhor faz, mas eu estou orando ao Senhor para que eles vejam, para que eles percebam. Jesus está mostrando para aquelas pessoas que o Pai está no controle. O texto diz que no jardim do Getsêmani, na quinta-feira da angústia, ele ora falando: Pai, se for possível, passa de mim esta hora dolorosa, difícil. Mas ele estava na dependência e dizia: que não seja feita a minha, mas a vontade do Senhor. Sabe, querido, porque nós às vezes vivemos vidas derrotadas. Sabe por que às vezes nós ficamos frustrados com muitas coisas? Porque não aprendemos a depender do Pai para tudo como Jesus fazia. Porque às vezes queremos fazer do nosso jeito, porque às vezes pensamos que do nosso jeito é que vai funcionar, que vai dar certo. Ele diz: Pai, Jesus na hora da morte, ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha uma coroa de espinhos furando o seu rosto, mas isso não impedia dele enxergar o amor do Pai pelos pecadores. Jesus estava com os seus pés e mãos cravados naquela cruz, e ele não podia mais curar as pessoas ali pendurado, mas ele podia orar, mas ele podia interceder, ele podia pedir. Ele estava ali pendurado, mas isso não impedia ele de suplicar ao Pai pelos seus acusadores, pelos seus algozes. Ele não podia ensinar as pessoas que estavam mais em sua volta, mas isso não impedia Jesus de orar, de interceder. Às vezes, em alguns momentos da nossa vida, é tão fácil murmurar, tão fácil reclamar, é tão mais fácil questionar, na verdade. Alguém disse que 10 minutos de oração valem muito mais do que 1 ano de murmuração. E é isso que Jesus estava fazendo pendurado ali. As suas primeiras palavras era de intercessão, pedindo perdão do Pai por aquelas pessoas. Ah, queridos, às vezes quando surgem as dificuldades na nossa vida, quando perdemos o emprego, ou quando alguém perde um filho de maneira trágica num acidente, o primeiro pensamento que vem é o fato de que talvez Deus tenha abandonado, de que talvez Deus tenha deixado de lado, Deus tenha esquecido no momento daquela situação. Jesus, então, no meio de todo esse sofrimento, no meio da dor, no meio da agonia, da vergonha, sendo perseguido, caçoado, insultado, Jesus está sangrando. Ele não permitiu que nada o impedisse de saber que seu Pai o amava e que estava olhando toda aquela situação. Em momento nenhum, Jesus, ele vai deixar claro que em momento nenhum ele desiste do Pai. Ele sabe que o Pai está no controle. E eu disse aqui que muitas vezes nós frustramos porque não seguimos o exemplo de Cristo, de saber que Deus está observando toda a situação. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite, para você que está na sua casa, para você que está assistindo esse vídeo agora, através do seu aparelho, da sua TV, não sei, que abriu esse vídeo, escuta, se tem alguém querido na sua casa, desenganado da medicina, sabe aquela situação que o médico falou assim, ó, não tem mais jeito. Ah, se tem alguém que está enfermo, está lá no leito de hospital, será que eu e você somos capazes de enxergar o rosto de Deus, apesar do médico falar que não tem mais jeito? Será que eu e você somos capazes de aprender essa lição com Jesus,
de lembrar que Deus está olhando, que Deus está observando, que Ele ainda está no controle, que Ele sempre estará no controle, que todo o poder está na mão do nosso Deus, que a última palavra é dEle. Os amigos me rejeitou, eu fui traído pela pessoa que eu mais amava, todo mundo me abandonou, eu me sinto solitário. Apesar disso tudo, será que você e eu somos capazes de enxergar que Deus está no controle, enxergar o rosto do Pai, como Jesus fez? Pai, apesar de toda essa situação, o Senhor os ama, o Senhor tem amor pelo pecador. Jesus fez isso na cruz do Calvário, sem amigos, abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão que gritava antes: crucifica, crucifica, castigado pelos soldados. Jesus foi abusado falsamente, acusado falsamente, abusado fisicamente. Eles cuspiam em Jesus. A história diz que eles arrancavam a barba com as mãos. E no meio de tudo isso, ele enxergava o rosto de um pai que ama, que não leva em conta quando há arrependimento. Ele era capaz de dizer: Pai, eu não estou vendo o Senhor agora, está tudo escuro, mas eu sei que o Senhor está presente, eu sei que o Senhor está aí, então perdoa, derrama o perdão sobre essas pessoas. Será que somos capazes disso, irmãos, nessas horas difíceis? A hora da agonia. Olha o que essas palavras de Jesus nos ensinam. Olha esse aspecto do texto bíblico. Na hora da grande agonia de Jesus, ele clama a seu Pai, mas ele não faz pedindo ajuda para si, ele não pede para si mesmo. Se eu e você estivéssemos condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza, irmãos, a gente ia ajoelhar, suplicar, clamar, chorar, cair aos pés de Deus e pedir que Ele nos cure, que nos tire dessa situação, desse risco de morte. Íamos pedir para Deus devolver a nossa saúde. Quando você estava ou está desempregado, você suplica a Deus para abrir uma porta de emprego, ora a Deus pedindo um novo emprego, não é? E aquela pessoa que está na prisão, ali, porque que Deus não me tira daqui, íamos pedir coisas para nós, como nós fazemos, mas ali estava o Senhor Jesus, cravado, pendurado naquele madeiro, e sua primeira palavra poderia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma a minha dor. Pai, não me deixe sentir dor. Ou como Pedro, quando estava afundando, não é assim que diz o texto? Socorre-me, Senhor, salva-me. E Jesus o pegou pela mão. Jesus não ora por ele, ele ora pelos outros, ele pede pelos outros. E Jesus não pede pelos seus amigos, Jesus não pede pelos seus amigos, Jesus não pede ao Pai pelos seus familiares, Ele não pede pelos cidadãos, né? Ele sabe por quem Ele está orando, Ele está pedindo pelos seus inimigos. Eles não sabem o que fazem. Ele está pedindo ao Pai na sua hora mais difícil, na hora da morte, pedindo ao Pai, intercedendo por aqueles que acabaram de bater, por aqueles que vão furar o seu lado com a lança. Ele está pedindo por eles, por aqueles que cuspiram no seu rosto. Ele está pedindo por aqueles que colocaram a coroa de espinho na sua fronte. Jesus está pedindo a Deus que perdoe os seus inimigos. Querido, a lição de Jesus
com essas palavras na cruz do Calvário é desafiadora. Nos desafia e muito. O Evangelho é desafiador. O cristianismo é desafiador. Eu sempre falo isso porque não existe cristianismo, evangelho sem cruz de Cristo. Não tem. Então, a cruz é um desafio. Jesus nos ensina esse desafio. E o que estamos falando nessa noite é: perdoe os meus inimigos, Pai. Então não tem, querido, cristianismo sem desafio. Se você não está sendo desafiado como cristão, não sei como está a sua vida como cristão. Mas que é um desafio, é. Jesus desafiou os seus seguidores. Quem quiser vir após mim, é dessa maneira. É assim, assim e assim. Se alguém quiser vir após mim, o desafio é esse. A primeira coisa é não olhar para trás. É renunciar até os seus parentes, até pai e mãe, se for preciso. Então é desafiador. E o desafio desta noite, as primeiras palavras, nas próximas quartas, eu quero falar sobre as outras palavras de Jesus também. Ele diz: perdoe, Senhor, perdoe, Pai, os meus inimigos. Jesus vive, olha como é desafiador, Jesus vive aqui, nas suas últimas horas de vida. Ele foi pendurado na cruz às 9 da manhã e morreu na hora nona, às 3 da tarde. Então, nesses primeiros minutos que ele é levantado no madeiro, ele nos desafia, porque nessa hora aqui, Jesus está vivendo o que ele pregou. Ele está vivendo, na hora da sua morte, ele está vivendo o que ele ensinou. Isso é muito sério e é desafiador, e nós temos um Deus que gosta, que o prazer dele é nos desafiar mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque no Sermão do Monte, ele pregou: perdoai os vossos inimigos. E quando ele foi pendurado na cruz, ele fala essas palavras: Pai, perdoa. Na cruz ele vive a sua mensagem. Jesus na cruz, irmãos, ele sai da teologia. Jesus, ele sai da beleza das palavras. Ele entra na realidade do perdão. Ele entra na prática, ele pratica aquilo que ele ensinou. E eu pergunto, essa pergunta é para mim mesmo, para você, para vocês, para todos nós: somos capazes de orar pelos nossos inimigos? Talvez, se você está vivendo bem, como foi dito aqui no início, antes de começarmos o culto, o irmão pronunciou, né? Vivendo bem, com um bom saldo no banco, com a saúde boa, a saúde de ferro, não é verdade? Estando bem, com toda a sua família unida, nessas circunstâncias, talvez até dá para animar, orar pelos inimigos, mas, querido, condenado à morte, estando com a doença séria, sem um centavo no bolso, desempregado, com a família toda bagunçada, os seus inimigos, os seus amigos sumiram, todo mundo te abandonou. Você seria capaz de dobrar os seus joelhos e orar pelos seus inimigos? Seríamos capazes? É desafiador. Quantas vezes, irmãos, temos dificuldade. E uma das nossas falhas é a hipocrisia. E falar que somos, às vezes não somos. E muitos cristãos não são capazes de perdoar alguém
que lhe fez mal no passado, um passado longe, que ficou muito longe, mas que até hoje não teve a capacidade de liberar o perdão. Querido, é necessário perdoar, embora não seja fácil, embora seja desafiador. Spurgeon diz, a menos que você perdoe aquele que te ofendeu, você estará caminhando também para o inferno, porque na oração do Pai Nosso, falamos isso. Pai, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, as minhas falhas, da mesma forma que eu perdoo a quem me ofendeu. E Deus então vai perdoar do mesmo jeitinho. Deus vai fazer assim, eu estou fazendo o que você me pediu em oração, vou perdoar você do jeitinho que você está perdoando o outro. Acabou, fechou o assunto. É muito sério, então Jesus ensina isso para nós. É necessário, embora seja difícil. Jesus naquele momento estava sofrendo, irmãos. O sangue de Jesus ia descendo e levava a sua vida gota a gota. O texto diz que não tinha mais sangue no corpo de Jesus. Para o resto saiu água. Abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado, insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade. O profeta diz isso. Ele experimentava um sofrimento mental, psicológico, físico, espiritual profundo. E se Jesus abrigasse no seu coração ali naquela hora mágoa por aquilo que as pessoas estavam fazendo com ele, o sofrimento seria maior. Alguém diz que não perdoar é beber veneno esperando o outro morrer. E ele não somente estava praticando ali a teoria de sua pregação, ele estava aliviando um pouco da sua dor, liberando o perdão. Porque isso já foi provado cientificamente. E quem tem facilidade de perdoar, ele não vai sofrer problemas cardíacos tão fácil. O perdão, irmãos, ele beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. E se a gente colocar isso na mente, né? Se por algum motivo eu e você não formos capazes de perdoar alguém que fez algum mal para a gente, pode ter certeza, vamos ficar passando mal, vamos ficar doentes, vai ser ruim para nós, e não para o outro. Por isso que Jesus orientou isso, querendo o nosso bem. Se o seu irmão pecou contra ti, se você está ofendido, machucado, triste, magoado, rancoroso, vai até ele e perdoa ele, vai ser bom para você. Aquele que está guardando rancor no seu coração, irmãos, com tristeza, não tem paz, vive o inferno cada vez que vê a pessoa, o espírito fica envenenado, né? Vive momentos infelizes, vive momentos tristes, está guardado ali, está ali dentro, a outra pessoa não está nem ligando para isso, a outra pessoa não sente nada, está vivendo a vida do jeito que quer viver, do jeito dela, e você aí rancoroso, magoado. O único que está sofrendo é você, o único que sofre somos nós, quando nós não perdoamos. Aí então, quando se busca em Deus a força, a graça, a misericórdia, e consegue liberar isso, o veneno é sarado, a mágoa some, o rancor é tirado, do coração é tirado todo esse rancor, toda essa mágoa, todo esse lixo. E isso foi ensinado por Jesus, irmãos.
Isso foi ensinado por Jesus. Você já teve essa dificuldade, querido? Você tem essa dificuldade? Vou aproveitar o estudo da Bíblia dessa noite para meditar nessas palavras de Jesus. Aproveitar que a gente está pensando nessas palavrinhas de Jesus, do versículo 34 de Lucas 23. Será que você é alguém que não consegue perdoar o seu marido, não consegue perdoar a sua mulher, você não consegue perdoar o seu pai porque não te reconhece como filho? Você não consegue perdoar aquela pessoa que um dia julgou o seu nome na lama, falou mal de você, fez alguma coisa que te deixou muito triste? Escuta, Jesus orou pelos piores seres humanos. Jesus orou pelas piores pessoas que existiam, aqueles que estavam matando Ele, aqueles que estavam matando Ele pendurado naquela cruz. E olha, o mais importante, 40 dias depois da morte de Jesus, olha o que acontece. Quando Jesus pede perdão por aquelas pessoas, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. 40 dias depois disso, Pedro está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E imagine homens que crucificaram Jesus, que deste ponto de vista nunca viram Jesus como Salvador, mas eles são tocados pelo Espírito Santo através da mensagem de Pedro. Aqueles que gritavam, que xingavam, agora estão ouvindo Pedro pregando, falando sobre aquele que eles mandaram crucificar. E a Bíblia diz claramente, irmãos, que no primeiro sermão de Pedro, falando de Jesus, falando do perdão de Jesus, da salvação por intermédio da morte de Jesus, 3.000 pessoas levantaram as mãos, recebendo a salvação. Valeu a pena então Jesus falar pendurado lá, Pai, perdoa-os. Quem sabe eles lembraram quando Pedro pregava e ele gritou pedindo perdão por nós. Vocês ouviram quando ele começou a falar, ele estava falando, Pai, perdoa. Ele estava pedindo a Deus que nos perdoasse, Deus nos perdoa. Pedro está pregando, é isso, 3.000 pessoas no primeiro sermão de Pedro, falando daquele que eles mataram lá na cruz. Então, querido, não desista das pessoas que você pensa que não tem mais jeito. Deus tem o perdão para dar. E se Deus tem o perdão para dar, e se Deus perdoa e quer perdoar o arrependido, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer, eu não perdoo? E se eu não te perdoo, irmão, e você for para o céu, como é que eu vou entrar lá? Me explica isso agora. Como dizia um amigo meu, uma frase, dorme com esse barulho então. Se eu não te perdoo e acredito que vou entrar no céu sem te perdoar, e se você se arrepender e pedir perdão a Deus pelos seus pecados e for para o céu, como que eu vou entrar lá? Não tem como vivermos nós dois lá. Um de nós vai ficar para fora, e certamente será eu. É muito sério isso, irmão. Deus não nos colocou para ser juízes ou julgar ninguém. Deus nos chamou para sermos servos, servir em obediência. O que se deve fazer é ir aos pés da cruz de Cristo e dizer, Senhor, foi por mim que o Senhor orou. Senhor, foi por mim que o Senhor pediu ao Pai em grande agonia, lá na cruz o Senhor orou por mim. Fui eu quem crucifiquei o Senhor, lá na cruz o Senhor orou pelo meu pai, o Senhor orou pelo meu filho, o Senhor orou pelo meu esposo, pela minha
esposa, o Senhor pediu perdão por nós, então eu acredito no perdão que o Pai tem para dar, e Deus perdoa, se Ele assim o faz, e nós. Deus tem muito para as nossas vidas. Há muitas pessoas, irmãos, que precisam ser alcançados pelo perdão de Deus. Há muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela misericórdia de Deus. E nós que já fomos alcançados, aprendamos com Cristo, com suas palavras, essa lição. Se Ele em grande agonia pediu perdão, muito mais nós que já alcançamos o perdão de Deus, precisamos buscar no Senhor graça, força, sabedoria, entendimento, humildade, para perdoar aqueles que nos ofendem, porque eles não sabem o que fazem muitas vezes. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, com esta palavra. Nas próximas quartas eu quero conversar com os irmãos sobre as outras palavras de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Soberano Deus, amado e eterno Pai que está no céu, santificado é o nome do Senhor. Nós louvamos a Ti nesta noite pelo dia que o Senhor nos deu. Nós conseguimos atravessar esse dia por causa da misericórdia do Senhor, que foi renovada de manhã nas nossas vidas. Nós Te louvamos por esse momento de louvor, de adoração ao Teu nome, e também, ó Deus, da leitura da Tua palavra. Pai querido, que possamos levar nos nossos corações esta palavra, e pensar, meu Deus, que a vida cristã é um desafio, Pai Santo. Dai-nos graça, dá-nos, ó Deus, capacitação, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, para perdoar, para entender que o Senhor é Deus e tem, ó Deus, anseio, vontade de salvar, de perdoar, de redimir. Nos ensina, Deus, a andar nos Teus santos e retos caminhos. Nos ensina, ó Deus, a sermos servos do Senhor. Nós oramos ao Senhor pedindo também uma noite de paz na Tua presença. Oramos por aquelas vidas que estão enfermos, que estão nos leitos de hospitais, entubados, doentes, enfermos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, visita estas vidas, Senhor. Muitos são os que estão de joelhos, muitos são os que estão buscando, muitos são os que estão orando por esses enfermos, Senhor. Pai, em nome do Senhor, visita, Senhor, a tia da Elaine, em nome de Jesus. Visita com as mãos de cura em nome do Senhor. Pai, e os demais enfermos que nós sabemos e que também não sabemos, o Senhor sabe o quanto eles anseiam, ó Deus, terem a saúde de volta. Nós intercedemos por essas vidas e é no nome do Senhor Jesus que pedimos. Aquele que vive e reina eternamente. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, querido e amado irmão, você e toda a sua família. Amém?